Esse vídeo não tem a tradução 100% perfeita, e a obra original pertence ao canal Indie Artes Kenel. Esperamos que aproveite mesmo assim, pois fazemos o possível para o entendimento geral do vídeo. Esse vídeo é feito com voz não humana e pode conter erros. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e dê like para ajudar o canal. Existem inúmeros mitos e lendas que contam um pouco da história deste universo. Esses mitos e lendas espalhados pelo mundo estão finalmente concentrados no hipermito e perdurarão para sempre na memória do tempo. É assim que hoje falaremos sobre um dos maiores mistérios de todo Saint Seiya, o nascimento do Santuário de Athena e as 12 casas na época do mito, pois esta é a origem das 12 casas e o mistério do fogo relógio. Atenção, este vídeo é baseado em dados oficiais de mangás e animes, porém as teorias e deduções são de cunho pessoal, portanto devem ser tomadas com discrição. Foi durante a época do mito que a horrível Guerra Santa contra Poseidon foi realizada. Após incontáveis sacrifícios, Atena e seus santos saíram vitoriosos, porém esta batalha deixou destruição e desolação por todo o planeta. Foi assim que os santos de Atenas deram origem à sua ordem, cada um deles treinando seus próprios discípulos, ensinando-os a usar a cosmoenergia e vestindo-os com suas armaduras sagradas como prova de sua coragem. Conta-se que passaram 7 gerações de santos, que herdaram as armaduras sagradas, e foi nesta geração que foi construído um templo em homenagem à deusa Atena. O local escolhido para esta edificação era muito próximo ao que hoje é conhecido como a cidade de Atenas. De alguma forma, algumas montanhas muito especiais foram escolhidas, porque muito perto deste local havia uma colina fabulosa, conhecida como Colina da Estrela, e que, segundo antigas lendas e mitos, era o lugar mais próximo do céu e da terra. Chegar ao Olimpo. Nas imediações existia também um poço extremamente profundo que, segundo foi dito, atravessava todo o submundo, ligando-se diretamente à prisão Tartara. O local mais sinistro que existe no submundo, foi possivelmente por estas razões que este local foi escolhido para construir o primeiro templo da deusa Atena. Assim, podemos saber que entre a Guerra Santa contra Poseidon e a Gigantomaquia, houve pelo menos 7 gerações de santos, de modo que em todo esse tempo certamente haveria pequenas batalhas e eventos importantes. Por outro lado, também é possível que o santo de Pegasus conhecido como Rodório viveu em uma dessas gerações sem descartar a possibilidade de que este tenha sido o primeiro santo de Pegasus. Você deve saber que naquela época existia uma montanha realmente gigantesca, que era considerada a mais alta de todo aquele território, e na parte mais alta, exatamente no centro de todo aquele local, Atena construiu seu próprio templo, e usando sua poderosa cosmoenergia ergueu a estátua de Atena, que segundo rumores, foi construída com base na própria armadura de Atena. Nas proximidades, foi construído o que atualmente é conhecido como o Templo do Patriarca e espalhados por toda a montanha e ao redor do templo da deusa Atena, foram construídos os 13 templos do Zodíaco, que seriam conhecidos como as 13 casas. Sobre a origem e construção dessas construções, não há muitas informações, mas acredita-se que foram formadas por grandes construtores e também pelo poder da própria deusa Atena. Esses templos também esconderiam segredos alquímicos, pois de alguma forma misteriosa eles possuíam sua própria consciência, podendo se defender de invasores. Na verdade, os construtores dos 13 templos deram a cada um desses edifícios uma característica particular que mais tarde seria conhecida como defesa do templo, pois cada uma das 12 casas possui uma defesa especial, que só pode ser ativada pelo seu respectivo Cavaleiro de Ouro. Por exemplo, o Templo de Gêmeos possui uma espécie de labirinto dimensional em seu interior, que irá confundir os invasores, impedindo-os de continuar seu caminho. Por otro lado, el Templo de la Virgen posee una defensa conocida como las 4 puertas de Buda. Uma espécie de armadilha extremamente perigosa que poderá acabar com a vida de praticamente qualquer um dos invasores.
Quanto ao templo do Cavaleiro de Pisces, temos a defesa conhecida como Jardim das Rosas Sangrentas, que consiste em encher todo o caminho com rosas extremamente venenosas que matarão qualquer adversário que tente atravessá-lo. Quanto ao 13º templo do Portador da Serpente, ele também foi construído naqueles tempos antigos e dizem que guardava segredos incríveis. Por fim, havia também um templo dedicado ao Patriarca, que possuía uma formidável defesa conhecida como o Labirinto dos Deuses. Como se tudo isso não bastasse, os construtores das 12 casas também se deram ao trabalho de construir um jardim ao lado da Casa de Virgem, que é conhecido como o Jardim dos Quartos Gêmeos, cujas correntes de ar são capazes de se comunicar diretamente com o templo da deusa Atena. Finalmente, quando todo o trabalho foi concluído, a deusa da guerra usou seu poderoso cosmos para cobrir toda a montanha, impedindo que qualquer aeronave pudesse sobrevoar a área e nenhum guerreiro pudesse se teletransportar para dentro. É possível que nestes tempos muito antigos também tenha sido criado o templo do deus Abel, que segundo se acredita constantemente vinha à Terra para visitar sua amada irmã, razão pela qual construiu seu próprio templo em um vale perto da colina de 12 casas, cercadas por 9 templos planetários, que simbolizavam o Sol e os 9 planetas. Entre todos esses edifícios, há também um extremamente importante, que seria conhecido como o Relógio de Fogo. Era um pilar colossal construído em pedra, que tinha um relógio em seus 4 lados, para que pudesse ser visto de qualquer lugar do santuário. Cada um deles tinha 12 chamas azuis acesas, chamas de fogo que aparentemente também trabalhavam com alquimia, como as armaduras e as mesmas proteções dos templos. Em relação à função deste relógio, disse que ele deveria ser ligado 12 horas antes de um evento muito importante. Assim são os fantásticos acontecimentos da origem e criação do Santuário de Atena, das 13 casas do Zodíaco e do Relógio de Fogo. Durante as múltiplas guerras santas e batalhas que viriam no futuro, o Santuário de Atena serviria de fortificação para a Ordem dos Cavaleiros do Zodíaco, mas isso logo chegaria ao fim, pois de acordo com os últimos acontecimentos, tudo parece indicar que o próprio santuário está prestes a cair. Bem, graças às obras da deusa Atena, todo o espaço-tempo está começando a quebrar no santuário, então rachaduras dimensionais se abriram em todos os lugares. O lendário templo perdido número 13 reapareceu e toda a montanha está começando a desmoronar, eventos catastróficos que atingiram seu clímax com a destruição do relógio da 12ª casa. Mas por que esse estranho fenômeno aconteceu? Tem a ver com o renascimento do 13º Cavaleiro de Ouro? Ou, ao contrário, é obra dos deuses do Olimpo? De qualquer forma, o fato de o relógio das 12 casas ter sido destruído não é uma coincidência e então revelarei os poderes das trevas que estariam por trás desse terrível evento. Como indica o mangá desenhado por Masami Kurumada, esta seria uma obra diretamente relacionada ao deus Cronos. Mas o que esse deus primordial quer? Qual é a razão de suas ações? E por que o relógio de fogo, que está diretamente relacionado ao tempo, foi destruído? Pois bem, a chave desta misteriosa questão estaria diretamente nas bases do Monte Olimpo, no que é conhecido como a prisão da Lua, pois devemos entender que o Olimpo é o gigantesco lugar onde governam os 12 deuses olímpicos, encabeçados por o grande Zeus. Na parte mais baixa deste local está o céu da Lua e é justamente neste local onde estaria localizada a prisão da Lua. Mas o que é esta prisão? Bem, é o lugar onde estava o anjo Touma, mas não só ele, mas na prisão da Lua é onde estão presos todos aqueles que são considerados inimigos dos deuses e na parte mais profunda dessas prisões é coincidentemente onde está localizado o Mar Cósmico, o lugar onde a alma do deus Cronos repousa. Portanto, tudo isso nos leva a uma única conclusão, que o deus Cronos realmente não descansa pacificamente neste lugar, mas que este mar cósmico nada mais é do que sua prisão, já que como os outros prisioneiros encontrados na parte mais baixa do Olimpo, Cronos também seria um inimigo dos deuses e, portanto, o mais temível inimigo do grande deus Ceres.
E para tudo isso, você já se perguntou por que Cronos é conhecido como o Deus sem forma ou o Deus sem corpo? É porque quando ele foi trancado dentro desta prisão, seu verdadeiro corpo foi tirado dele e eles simplesmente mantiveram sua própria essência. Bem, isso também é muito possível. E se for esse o caso, a grande questão seria esta: onde repousa atualmente o corpo original do deus Cronos? E ainda mais importante, o que aconteceria se esta temível divindade recuperasse seu corpo e escapasse de sua prisão? Bem, sem dúvida, tudo isso está relacionado com os últimos acontecimentos do santuário e a destruição do relógio de fogo. É possível que um objeto muito importante esteja guardado dentro deste relógio? Algo muito importante está prestes a ser extraído por Cronos dessa construção? Ou talvez, na pior das hipóteses, seja uma tumba que abriga o corpo dessa divindade dentro. Bem, fique tranquilo que futuramente falaremos sobre esses mistérios com mais informações. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo especial dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou Kenel e esse é Indie Artes, onde falamos sobre animes e videogames.